a gente vê que o Ancelotti não gosta do Endrick. Eu acho que ele coloca meio que forçado. Vai menino, vai lá e resolve. E ele O Endrick só cala a boca do Dorival Júnior. Porque o Dorival Júnior tentava inventar uma desculpinha para não convocar o Endrick. Ele tem poucos minutos. Ele não joga. Sempre quando joga, ou quase sempre, porque eu também não vou contar jogo, que ele entra com 40 minutos no segundo tempo, mas quase sempre quando o moleque joga, ele aproveita a oportunidade. Cara, realmente a gente pode considerar o Endrick como um dos melhores jogadores aí do elenco do Real Madrid, tá ligado? Mesmo ele entrando aí nos minutos finais e sendo um jogador que vem, né, do banco de reservas, ele ainda acaba sendo um jogador muito importante, que acaba sendo um jogador decisivo em diversas partidas e fazendo aí seus gols importantes, né? Cara, mas a pergunta que todos se fazem, que acaba sendo muito questionável, é porque o Endrick não é titular do clube do Real Madrid e também não vem sendo, né, titular nem da seleção brasileira. Porque, cara, os números que o Endrick tem, né, que ele apresentou pelo Real Madrid nos últimos jogos, são muito bons. Ainda mais para um jogador que é considerado banco de reservas, são números que são muito acima da média. Então ele teria espaço para jogar, cara, em qualquer outro clube da Europa com tranquilidade. E pra você ter uma ideia, cara, atualmente o Endrick tem 3 gols pela seleção brasileira, né, que ele foi titular nesses 3 jogos aí, escalado pelo Dorival Júnior. E, cara, em 3 jogos importantes que ele fez 3 gols. Inclusive em um dos jogos contra a Espanha, que ele acabou fazendo um gol muito decisivo nos finais da partida. Mas mesmo o Endrick tendo uma ascensão e tendo mostrado um bom desempenho dentro de campo, né, cara, com diversos gols decisivos, inclusive, ele ainda não foi convocado pela seleção brasileira, né, de primeira mão, digamos assim. Ele foi, digamos que, chutado de escanteio pela CBF, né, pela seleção brasileira, e pela convocação do Dorival Júnior, porque, inclusive, ele só foi convocado, na verdade, por conta do corte do Neymar, né? Por conta da lesão do Neymar. O Neymar foi cortado e digamos que o Endrick acabou entrando no lugar dele como um reserva, digamos assim. E a questão principal, cara, é que as últimas temporadas de Endrick, pelo clube do Real Madrid e também pelo clube do Palmeiras, foram muito mais vitoriosas e importantes do que a temporada do Neymar nos últimos anos, cara. Sem sombra de dúvidas. Até porque o Neymar ficou 2 anos parado, sem jogar, enfim, por diversos critérios aí. Também, né, coisas extra-campo. E as temporadas do Endrick nos últimos anos foram muito mais importantes. Então, cara, foi uma pura sacanagem ter convocado o Neymar para a última convocação e não ter convocado o Endrick. E a grande justificativa, né, cara, que o Dorival Júnior deu, né, naquela época da convocação é que o Endrick não foi convocado de primeira porque ele não tinha muitas minutagens, digamos assim, pelo clube do Real Madrid. Que, cara, realmente acaba sendo um ponto de vista até que justo, tá da parte do Dorival Júnior. Porque, cara, se o jogador não tem minutagens, fica difícil realmente de ser convocado, tá ligado? E é nessa tecla que eu sempre bato e sempre acredito que é muito ruim pra um jogador, cara. Um jogador como o Endrick, que tem uma grande capacidade de ser um dos melhores jogadores do mundo. Cara, sempre quando ele entra, a gente vê que é um jogador diferenciado, uma joia que tá sendo lapidada. Cara, não ter minutagens pra jogar acaba ferrando e muito a carreira de um jogador, tá ligado? Principalmente a do Endrick, que tá numa grande ascensão, que é um jogador que a gente vê que tem capacidade, mas que a falta de minutagem, tá sempre no banco de reservas, acaba ferrando e complicando muito a carreira dele no longo prazo. E a gente pode até comparar, cara, o início do Vinícius Júnior e também do Rodrigo em comparação ao Endrick, tá ligado? Porque esses dois jogadores, tanto o Vini Júnior, tanto o Rodrigo, quando eles chegaram no clube do Real Madrid, eles oscilaram muito no começo da sua trajetória, tá ligado? Tanto é que o Vinícius Júnior teve jogos horríveis no começo pelo Real Madrid, mas com o tempo eles começaram a ganhar maturidade e hoje são titulares absolutos de Ancelotti. E se a gente for comparar os números de Endrick atualmente, né, em comparação a esses dois jogadores que eu acabei de citar, tanto o Vinícius Júnior quanto o Rodrigo, a gente vê que o Endrick tem números muito acima da média, né, cara? Números muito melhores do que esses dois jogadores quando começaram, né, nas primeiras temporadas deles. E sim, tá ligado? A gente pode considerar o Endrick como um dos melhores jogadores do elenco do Real Madrid atualmente, ou até mesmo pode se tornar aí, cara, no futuro, um dos melhores jogadores, um dos craques do futebol mundial, mas que infelizmente chegou num momento muito difícil no Real Madrid, né, cara, por conta de, enfim, disputa por posição é muito difícil, porque a gente tem os 4 melhores jogadores do mundo no Real Madrid jogando atualmente, cara, tanto o Rodrigo, o Vini Júnior, o Bellingham e também o Mbappé são os 4 melhores jogadores do mundo atualmente, então fica meio difícil brigar por posição no elenco totalmente estrelado. E, cara, sem sombra de dúvida, se formos analisar a questão de desempenho e média dentro de campo, o Endrick tá simplesmente muito acima da média, porque tanto o Hazard, né, que chegou para ser um dos melhores jogadores do elenco, tanto é para substituir o Cristiano Ronaldo com a camisa 7,
marcou apenas 7 gols em toda a sua trajetória pelo Real Madrid. E atualmente o Endrick, mesmo entrando do banco de reservas, já marcou os mesmos 7 gols e tem muito mais atuações, finalizações e participações em gols em comparação ao Hazard. Além de que o Endrick também, cara, chegou a marcar aí 5 gols na Copa do Rei, segurando aí os mesmos números de Cristiano Ronaldo, mano. Ou seja, mesmo entrando no banco de reservas, o cara simplesmente chegou a marcar 5 gols na Copa do Rei e atualmente é um dos artilheiros desse campeonato junto aí com o Julián Álvares. E a questão principal, tá ligado? É que o Endrick já mostrou, cara, que ele tem potencial sim de ser um dos titulares do Real Madrid, cara. Ele já mostrou passagem, já tem números muito bons. Para um jogador que sai do banco de reservas, ele sempre resolve jogos. Então, cara, não tem mais o que falar, tá ligado? O cara é simplesmente um fenômeno. Claro que a gente não pode falar que ele é um fenômeno de fato, né? Porque ele tem muita bola para jogar, muita coisa para fazer, para aprender. Mas, cara, com os números que ele tem, dá para falar sim que ele é um dos melhores jogadores, pode se tornar um dos melhores jogadores do mundo, cara. O que falta mesmo é oportunidade e simplesmente minutagens para ele mostrar isso dentro de campo, tá ligado? Mas e você, concorda com as opiniões que eu disse nesse vídeo? Concorda com o que eu disse? Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, fechou? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal. Assista também aí, cara, como o Cristiano Ronaldo se tornou o rei da Champions League, cara. O vídeo vai estar passando aí na tela, no card, tá? Pra você assistir. Eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, galera. Muito obrigado pra quem chegou até aqui. Até a próxima, rapaziada. Valeu e fui!